Amém. As crianças podem subir. Queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo 15. Vamos ler com atenção a palavra do nosso Deus, que está nessa leitura que nós iremos fazer nesse momento. Hebreus capítulo 9, verso 15, diz assim o nosso texto: Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam uma promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também em todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feitos por mãos humanas, figuras do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te rendemos graça por Tua palavra, palavra santa, que hoje é instrumento do Senhor para iluminar os nossos entendimentos e fortalecer as nossas almas. Nós somos gratos a Deus por esta carta, que tem sido domingo após domingo instrumento para o nosso crescimento, para entendermos a supremacia de Cristo, para entendermos a glória de servirmos aquele que é o Senhor de todas as coisas, que está acima de toda a lei, que está acima dos profetas, que está acima de toda representação que apontava para Ele no Antigo Testamento. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor nos use para sermos entendedores de fato de quem é Jesus para nós, e daquilo que Ele tem feito por nós, e daquilo que Ele fez por nós. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome dEle. Amém. Amém. Obrigado.
Você é um presbítero cuidadoso, né? Vai vir aqui só para dizer, pastor, eu trouxe água para você, mas ajeite a gola do paletó. Coisa linda, né? Queridos, nós louvamos a Deus, porque sabemos que somos presenteados todos os dias com o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. E quem aqui não gosta de ganhar presente? Me diga. Todos nós somos, de uma certa maneira, cativados por presentes. Parece uma pergunta boba, né? O pastor perguntar, quem é que gosta de ganhar presente? Ora, pastor, que pergunta é essa para ser feita? Quem não gosta de ganhar presente? Bom, eu conheço uma pessoa que diz não gostar de ganhar presente, embora isso não pareça ser verdade quando nós entregamos o presente para ele. Mas o fato é que todos nós gostamos de ganhar presentes, sejam em datas especiais, seja em data especial ou em datas aleatórias. Todos nós gostamos de ganhar presentes, sejam eles pequenos ou grandes, sejam eles de valor financeiro alto ou baixo, ou até de valor sentimental. Presente é uma coisa boa de se ganhar. Dar presente é que é difícil, né, gente? Se a gente parar para pensar direitinho, pense numa tarefa difícil dar um presente, porque é muito difícil acertar o gosto das pessoas, né? Acertar como a pessoa vai se sentir quando recebe aquilo que nós achamos que ela vai gostar, não é tão fácil assim. E o pior de tudo é saber que muitas vezes os nossos recursos não são suficientes para dar aquilo que nós gostaríamos de oferecer a uma pessoa como presente que de fato achamos que ela merece. Nós gostaríamos de dar o melhor, mas infelizmente nós temos nossas limitações financeiras e sentimentais. O texto que nós lemos nessa noite, ele fala sobre presente. O texto que nós lemos fala de um presente que o dinheiro não pode comprar. Fala de um presente que só poderia ser dado por uma pessoa chamada Jesus. O texto nos mostra, ou melhor, o autor nos mostrou aqui que Jesus nos presenteou com algo que talvez para nós não pareça um presente de fato. O presente que Jesus nos deu foi dar a sua própria vida por nós. Jesus nos presenteou com o seu próprio sangue. Jesus disse, olha, Igreja Memorial do Curado 4, eu vou dar um presente para vocês. Eu vou morrer por vocês. A gente olha e diz, tá, mas isso é presente para uma pessoa dar para alguém? Aparentemente não parece ser muito atrativo esse presente, não é? Até porque a gente não entende a doação da vida, e se nós não entendemos, precisamos rever o nosso conceito de fé, a doação da vida como um presente de fato. Jesus deu um presente para nós, a sua própria vida, e o seu sacrifício traz ao nosso entendimento elementos que são confirmadores de uma aliança inquebrável feita conosco. E isso sim é um grande presente, embora muitos de nós ainda não entendamos. O fato é que esses presentes hoje, queridos, são elementos que estão de maneira simbólica em nosso meio e na nossa igreja, de maneira simbólica e espiritual. O sangue de Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele pode ser visto no ato solene sacramental da Santa Ceia. O presente que Jesus nos deu, ele é e deve ser lembrado como foi dado periodicamente pelos que são seus, por aqueles que ele escolheu para presentear. Então veja que característica de presente diferenciado. Jesus nos deu um presente e quer que nós nos lembremos sempre desse presente que ele nos deu. Isso nos leva
a observar alguns objetivos do escritor, do autor dessa epístola, nessa passagem. O primeiro objetivo que eu quero trabalhar com vocês é compreender por que Cristo, presenteando-nos, é denominado o mediador da nova aliança. Por que Jesus? Por que Jesus é aquele que é denominado o mediador dessa nova aliança? Segundo objetivo nosso é entender que um testamento só tem valor quando o testador morre. Então, nós passaremos a compreender o porquê nós somos herdeiros de Deus por Cristo. E a sua morte responde essa questão. Nosso terceiro objetivo será aprender que a remissão de pecados só se alcança de uma forma, através do derramamento de sangue. Quarto objetivo será saber que o ato sacrificial de Cristo foi perfeito, de sorte que nada mais precisa ser realizado. E o quinto objetivo desse texto é nos fazer adquirir a certeza de que a morte eterna não tem mais poder sobre nós. Por causa de Jesus, por causa do presente de Jesus, nós estaremos para sempre com o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, nesse tema de hoje. O grande presente de Cristo, marcas que confirmam uma aliança inquebrável. Queridos, quando isso se torna verdade para nós? Vejam que o tema parece ser alheio, se nós observarmos de maneira superficial o nosso texto. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos que o texto está mostrando para nós é um grande presente de Cristo, dado aos que são seus. E que esse presente de Cristo são as marcas que confirmam essa aliança inquebrável. Então, precisamos entender quando isso se torna verdade para nós, porque parece que a gente está alheio a essas verdades. Então, isso se torna verdade para nós. Primeiro, nosso primeiro ponto, quando compreendemos que Cristo é denominado o mediador da nova aliança. Esse é o primeiro ponto nosso. E que presente entender isso. Compreender que Cristo é denominado mediador da nova aliança. Gente, parem para observar o que o texto diz no verso 15. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. A morte de Jesus e o seu sangue derramado sem mácula foi realizado para purificar a nossa consciência. Essa é a razão dele ter sido denominado o mediador da nova aliança. Cristo derramar o seu sangue sem mácula para purificar a nossa consciência. Mas espera aí, pastor, a minha consciência precisava de purificação? Sim. Então, para entender essa nova aliança, o que é que eu preciso? Antes de mais nada, entender o que era a antiga aliança. Você sabe o que era a antiga aliança? A antiga aliança, ela considerava culpado de morte eterna. Olha que coisa interessante. Aquele que levava o animal inocente para ser sacrificado. Espera aí, Moisés, usado por Deus, estabeleceu um ritual. E esse ritual era para que o povo levasse um animal para oferecer como sacrifício pelos pecados. Então, a antiga aliança considerava culpado a pessoa que fazia isso? Sim. Considerava culpado porque na hora que você estava oferecendo o animal, você estava dizendo que aquele inocente estava morrendo porque você era culpado. Percebe? Então, a lei de Deus, ela apontava na antiga aliança que aquela pessoa que estava levando o sacrifício, ela
assumia a culpa no ato da oferta. Era uma confissão pública de que ele era culpado de tudo e de várias transgressões que publicamente não eram ditas, mas eram claramente enxergadas em um animal que morria no seu lugar. Essa era a antiga aliança. Então a nova aliança consiste no quê? A nova aliança consiste no encerramento desse ato, porque Cristo é denominado nosso mediador. A nova aliança consiste em olhar somente para Cristo, crer que nele e na perfeição de sua morte foi que a resposta para a verdadeira extinção dos pecados e recebimento da herança da vida eterna fosse concretizada. Então a nova aliança traz para nós aquilo que a antiga aliança não podia fazer. A antiga aliança apontava para a perfeição de Jesus. Se ela fosse perfeita, ela não precisava ser repetida ano após ano. Mas porque ela não era perfeita, ela apontava para o que era perfeito, ela precisava ser repetida. Queridos, isso é um presente singular, um tesouro inestimável, que somente Cristo pode dar por sua mediação. Então, entender a mediação de Cristo é algo fundamental para entendermos a sua supremacia, que o seu sacrifício é superior a qualquer outro sacrifício do Antigo Testamento. Se você observar bem, um bom advogado, ele é aquele que media, buscando defender a todo custo aquele que ele representa. Não é assim, né, o papel do advogado, né? Ele vai, pelo menos os sinceros, né, os que realmente fazem jus ao salário que vão receber, eles defendem a todo custo aquele que eles estão representando. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus vai muito além desse ato que a nossa justiça, os nossos advogados humanos nos oferecem. Porque o ato de Jesus é a prova viva de que ele não só defende a causa, mas ele paga com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, o nosso resgate, a nossa inocência. Porque nós somos inocentes? Não, mas porque ele é inocente, e ele imputa essa inocência, essa santidade em nós. E agora, queridos, olhando para o nosso grande advogado, nós não devemos mais nada, e as acusações contra nós devem ser retiradas, mesmo que o acusador tente apresentá-las contra nós. O mediador vai lá e diz: de jeito nenhum, a dívida dele já está paga, nada mais o condena, porque eu presenteei ele com a mediação e com a minha própria vida. Nessa noite, queridos, o nosso dever é aceitar a graça do nosso perfeito mediador Jesus Cristo, aceitar esse grande presente que confirma essa aliança inquebrável. E quando nós compreendemos que Cristo é denominado nosso mediador, nós passamos a tornar essa verdade para nós. O nosso segundo ponto diz que para que nós entendamos essa verdade de Cristo ser o nosso presente, e que é confirmada essa aliança inquebrável, acontece quando entendemos que um testamento só tem valor de fato quando o testador morre. Que presente, né? Falar sobre testamento é falar de uma coisa que não é muito legal, porque toda vez que falamos de um testamento, nós estamos falando para alguns de herança, né? Alegria para quem recebe, mas tristeza para quem amava quem deixou o presente. Calvino disse que a palavra testamento aqui nesse texto, e é interessante você observar isso, versículos 16 e 17, prova que essa epístola aqui, embora sendo direcionada aos hebreus, ela não foi escrita em hebraico. Interessante isso, né? Uma epístola direcionada a um povo que falava hebraico, não foi escrita em hebraico. E por que isso? Porque em hebraico tem uma palavrinha aqui
berit, que significa pacto. Quando você pega essa palavra que o apóstolo traz aqui no nosso texto, no versículo 16, quando ele diz: porque onde há um testamento, se fosse escrito em hebraico, não seria testamento, seria pacto. Porque no hebraico não existe, nessa tradução, a tradução da palavra pacto não pode ser traduzida do jeito que está aqui no texto. Veja a sabedoria do escritor da epístola, porque ele traz uma ideia do Antigo Testamento, vocês vão entender onde eu quero chegar, com a ideia do Novo Testamento. Percebam aqui, a palavra utilizada aqui no grego, ela serve tanto para traduzir como testamento, como para pacto. No hebraico só se traduz para pacto, mas no grego a mesma palavra utilizada se traduz para as duas coisas. É interessante isso, porque era essa a intenção do apóstolo, mostrar tanto para aqueles irmãos que tinham a visão da antiga aliança, o pacto como sendo um testamento firmado com o povo. A intenção do apóstolo era mostrar que tanto o pacto firmado por Deus era marcado com sangue, como o testamento também, na forma de morte, afirmava o seu testador. Percebem? Parece uma bobagem, mas quando você pega o texto para estudar, você percebe o que o autor está dizendo. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. E no antigo pacto a ideia não era muito diferente. Vejam, o pacto só tinha valia quando um sangue era derramado. Isso acontece desde Gênesis. Deus, para firmar um pacto com o homem, o que é que ele faz? Ele pega animais, sacrifica os animais e cobre Adão, veste Adão e Eva. A ideia daquilo que deveria ser oferecido a Deus como prova de que o pacto estava sendo estabelecido era o sangue de um inocente pagando pelo sangue de um culpado. Isso nos mostra que um testamento ou um pacto era algo concretizado não por vivos, mas por mortos. Sério, pastor? Sério, vejam. Se o pacto precisava que alguém morresse, ele só tinha solidez depois da morte, porque o sangue precisava ser derramado. Sim? E se o testamento só tem valor de que depois que uma pessoa morre, então o testamento só vale depois que alguém dá a sua vida ou deixa a sua vida, porque enquanto um testamento tem o testador vivo, ele pode ser alterado, ele pode ser anulado, tudo pode acontecer, pode ou não pode, se o testador estiver vivo. Então um testamento só vale depois que alguém morrer, ou que o testador morrer. Então o testamento e o pacto era concretizado não por vivos, mas pela morte daquele que o atestava, ou por aquele que derramava o seu sangue para dar valia ao pacto. Pelo derramamento do sangue deste ou daquele, por sua vida era que se dava validade ao pacto ou ao testamento. É interessante, queridos, a gente ver como funciona a validade de um testamento num cartório. Se uma pessoa chegar lá no cartório e dizer: isso aqui é meu testamento, valide ele aí, ele está validado, mas ele só pode ser utilizado depois que o testador morre. Se ele quiser dividir os bens, sei lá, dar a herança dele em vida, isso não é feito por meio de testamento, é outro tipo de documento. Ele faz um documento passando suas posses, etc, etc, mas não é testamento. Testamento só serve para um cartório com um atestado de óbito para validar esse testamento, para validar isso que foi feito.
a aliança firmada pelo testador em vida não tem validade nenhuma. Queridos, você já parou para observar que você tem nas mãos o maior documento histórico e o maior testamento confiável de todo o planeta, que declara Jesus Cristo morto na cruz, pagando o preço do meu e do seu pecado? Você tem nas mãos o maior documento que prova que Jesus deu validade ao presente que Ele ofereceu para você naquela cruz, a vida eterna. A palavra de Deus que está na sua mão comprova que você ganhou um presente e que Cristo validou esse presente nessa sua morte. Nossa herança, queridos, tem um valor inestimável, pois quem atesta o documento é o próprio Deus, assinado, convalidado. Ele ressuscitou o nosso Jesus para provar, inclusive, o poder que Ele tem sobre a morte. Precisamos desse Cristo para sermos dignos de receber o que diz o seu testamento. Isso é dar um presente de valor, queridos. Enquanto muitos de nós estão procurando presentes que alimentem o bolso, a alegria, os olhos, que dê contentamento a essa vida aqui, nós deveríamos estar felizes por recebermos um presente do céu, a vida eterna, concedida pelo nosso Salvador. O grande presente de Cristo, as marcas que confirmam uma aliança inquebrável. Quando isso se torna verdade para nós? Primeiro, quando nós compreendemos que Cristo é o nosso mediador. Segundo, quando entendemos que esse testamento que Ele nos deu tem valor de fato, quando o testador morre e Ele morreu para atestar o seu testamento. E em terceiro lugar, quando aprendemos que remissão de pecado só se alcança com sangue derramado. Queridos, para pensar comigo, quem mais daria um presente como esse? Quem daria um tipo de presente como esse? O autor aqui, nos versículos 18 até o 23, ele vai explicar com detalhes a questão do sangue do testador. Observe, ele vai apontar para a lei, para que nós possamos entender de fato como as coisas funcionavam. A forma como o texto inicia, inclusive, mostra que havia necessidade de sangue ou de morte para o pacto ser firmado. Assim como a morte é necessária para que um testamento tenha valor. Veja o que é que diz aqui o versículo 18. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem o quê? Sem sangue. Vejam, agora ele está fazendo essa relação, ele explicou acerca do testamento, e falou acerca da importância da morte do testador, e agora ele faz uma relação disso com a lei. Ele mostra que, naquele primeiro momento, naquela primeira aliança, ela havia sido estabelecida com sangue também. Percebam aqui o poder e o valor do sangue, ao observar como Moisés realiza os atos de aspersão, purificando todas as coisas. Olha o que o texto diz: porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu, não só o próprio livro, como também todo o povo. Percebam aqui como Moisés realizava esse ato de purificação, aspergindo sangue sobre todos os utensílios do tabernáculo, sobre todas as pessoas que estavam presentes naquela reunião solene, sobre sobre o livro. E é interessante ver que naquele ato o autor estava transmitindo
que não havia remissão e nem purificação sem derramamento de sangue de um animal inocente. Assim como, volto de novo a falar, não há posse de testamento se não houver a morte do testador. É interessante ver a sabedoria com que o apóstolo, ao informar para nós que algo como o sangue de um animal não poderia consolidar algo eterno. É fantástico isso, porque vejam, o Antigo Testamento, a antiga aliança é uma sombra. Vejam o que é que o texto diz, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Por que ele está dizendo isso? Porque algumas coisas eram purificadas com quê? Com água, tá? Só para a gente entender que não era só com sangue que era purificado todas as coisas. Por exemplo, os mantimentos, as panelas, elas eram lavadas com água, elas eram purificadas com água, porque não seria nada higiênico purificar uma panela que seria utilizada com sangue, né, gente? Vejam que Deus é sábio até nisso. Então, por isso que ele diz: quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem sangue, ou sem derramamento de sangue não há remissão. Era, portanto, necessário que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Veja o que é que o autor está mostrando para nós. Ele está mostrando que algo como o sangue de animal não poderia consolidar algo que era eterno. Aquele tabernáculo era terreno, tudo aquilo era um símbolo terreno, apontando para algo eterno, algo que precisava ainda ser feito de maneira perfeita. E segundo Calvino, não há lugar para este tabernáculo com sangue de bodes, com sangue de novilhos, com sangue de cordeiro. No tabernáculo eterno, só um sangue tem valor de verdade: o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós lemos aqui há pouco tempo atrás. Isso, queridos, vem confirmar que a morte do testador era necessária, e sem derramamento de sangue não havia como haver remissão. Entendemos que para que o sangue ou a morte tivesse valor, havia a necessidade de um pacto. Então vejam a forma como relaciona as coisas no nosso texto: o pacto, o testamento, a morte e o sangue derramado. Um estava interligado no outro. Meus irmãos, se nós trouxermos essa verdade para os nossos dias, nós podemos fazer uso de parte do ditado popular que diz: devo, não nego. O resto a gente não precisa dizer, né? Todo mundo conhece o restante do ditado, né? Devo, não nego. Pago quando o quê? Quando puder, é. Mas não dá para falar esse ditado. Devo, não nego, porém jamais poderei pagar. Quando nós olhamos esse texto na nossa verdadeira ótica, a gente deve, não nega, mas não pode pagar nunca o que Cristo fez. Nós não podemos pagar nunca pela nossa condição miserável e pecadora. Imagine se o ditado fosse assim, hein? Quando nós olhamos a respeito da nossa remissão, essa seria a forma correta de dizer: devo, não nego, porém jamais poderei pagar. E nós realmente não poderíamos nunca pagar, porque o nosso sangue é contaminado com o pecado. E o sangue de animais é apenas sombra, mas eles não conseguiam fazer a obra perfeita. E Davi entendeu isso lá no Salmo 51, no verso 9. Vocês lembram o que é que Davi disse lá no Salmo 51? Ele diz: limpa-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve.
Você acha que Davi estava olhando ou apenas enxergando aquele momento do ato em que o sangue era aspergido sobre ele, na realização do cerimonial do sacrifício? Vejam, a ideia aqui é ser de fato limpo, se tornar mais alvo de que a neve. Essa era a expectativa de Davi, mas ele sabia que de ano em ano ele deveria ir de novo, porque ele não estaria no ano seguinte nem limpo e nem alvo. Nós precisamos de sangue para ter os nossos pecados perdoados e remidos, queridos. Apenas Jesus pode fazer isso, com o seu sangue imaculado. Somente Jesus poderia sangrar em nosso lugar, e Ele fez isso, para o louvor do seu próprio nome. Que grande presente, né? Quando nós olhamos, nem percebemos a profundidade desse presente, essa marca que confirma essa aliança inquebrável. Então nós entendemos que remissão de pecados só se alcança com derramamento de sangue. Em quarto lugar, nosso quarto ponto, nós nos apropriamos dessa verdade quando sabemos que o ato sacrificial de Cristo foi perfeito, de sorte que nada mais precisa ser realizado. Isso está lá nos versículos 24 até o 26, eu vou dar uma aceleradinha aqui para nós terminarmos. Antes de mais nada, eu preciso interpretar algumas coisas ditas pelo apóstolo aqui nesse texto. Vejam que dos versículos 24 a 26, ele vai afirmar que Cristo entrou num santuário celestial, num santuário que não foi feito por mãos humanas, ou seja, esse santuário era um santuário que não era passível de corrupção. Por que ele está falando sobre isso? Porque o santuário terrestre, o santuário que é citado, aquele santuário móvel, e aquele que foi colocado lá em Jerusalém, era um santuário que precisava ser purificado todos os anos, nas cerimônias que o sacerdote realizava. Agora, veja a visão do apóstolo em falar para aqueles judeus, para aqueles hebreus. Agora o santuário não era aquele santuário feito por mãos humanas, porque aquilo ali era apenas uma sombra do celestial. Ele não era passível de corrupção. A relação aqui é feita com o santo dos santos do tabernáculo. Veja se o texto não diz isso. Depois ele fala sobre o céu. E é interessante ele falar sobre o céu aqui, porque ele não está se referindo ao céu, onde as estrelas estão lá em órbita brilhando. Ele está se referindo aqui ao mais extenso reino glorificado de Deus, onde Ele está e onde Cristo de maneira perfeita entra para nos defender. E é interessante a gente observar que quando ele fala de Cristo entrar, ele não está falando que Cristo fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Cristo fez isso uma vez. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que uma vez só, Cristo deu a sua vida, morreu, atestou, validou, entrou na presença de Deus e disse: Carlos, tu não me deve mais nada. Uma vez. Ele não precisa chegar lá toda semana. Olha, tem misericórdia do Carlos, aquele miserável pecador precisa que eu venha representá-lo aqui de novo. Foi tão perfeito, queridos, que o texto mostra isso para nós. Veja o que o texto diz. Era necessário, aliás, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós, sempre lá diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, com um sangue alheio.
Jesus entrou apresentando o seu próprio sangue. Se fosse assim, ele precisava ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Que coisa linda! A relação feita aqui com o céu, com o Santo dos Santos, mostra que Cristo, de maneira perfeita, nos defende diante de Deus. O papel sacerdotal de Cristo é apresentado aqui, não da forma antiga, onde o sacerdote entrava de ano em ano para oferecer sacrifício, mas um sacrifício feito de uma vez por todas, que não precisava ser repetido, que serve para todas as gerações futuras de crentes que confiam nele, assim como serviu para todos desde a fundação do mundo que pela fé creram na promessa do Senhor. Cristo aniquilou definitivamente os pecados dos seus eleitos, queridos, pelo seu perfeito sacrifício. Percebam que a visão está sendo dada para aqueles irmãos ali, é a visão de que Cristo fez o que ninguém poderia fazer, e nós podemos ter essa percepção de entender a supremacia de Cristo em todas as coisas. Para quem assistiu aqui o filme Os Guardiões da Galáxia, não vale rir para quem gosta, tá? Tem um guaxinim chamado Rock. Ele usava um aparelhinho no filme, né? Que ele captava a imagem de alguém quando ele passava. Esse aparelho era interessante, né? No filme lá, ele já lia a ficha corrida do indivíduo, já dizia se ele era um fugitivo, se tinha recompensa para ele, etc. Aquele aparelhinho era show de bola, né? Era o revelador dos mistérios da pessoa, né? No decorrer do filme, nós vemos que todos aqueles guardiões, eles tinham uma ficha bem suja no espaço, né? Porém, depois da batalha contra os Skrulls, os 5 heróis são homenageados. Os arquivos que continham todas as informações de seus crimes foram deletados, apagados, excluídos, de sorte que agora eles eram como um cidadão comum que vive como se jamais tivesse cometido algum delito. É interessante porque, embora no filme eles fizeram algo que justificou eles merecerem o ganhar o presente do inocentamento, não sei se essa palavra existe, né? Com Cristo não é assim. Para pensar, o que foi que tu fez para poder ser inocentado de toda a tua culpa? O que foi que você realizou para ser inocentado dos seus pecados? Me diz. Nada. Cristo fez tudo. Cristo realizou tudo o que era necessário ser feito. Ele entra no Santo dos Santos, ele oferece a si mesmo, ele derrama o seu sangue, ele asperge o seu sangue, ele não só é o ofertante, mas a própria oferta, ele faz tudo o que era necessário, e ainda fica lá, na presença do Pai, o tempo todo, nos justificando, nos inocentando contra o nosso acusador. Jesus morreu e deu a sua vida, para que a sua vida não fosse perdida. Isso é um presente, porque sua vida estava perdida, a minha vida estava perdida, mas Jesus presenteou com vida novamente. Percebe? O grande presente de Cristo mostra uma aliança inquebrável, e isso se torna verdade para nós quando entendemos isso. Ele é mediador de um pacto, ele é aquele que atesta com sua morte um testamento, ele mostra que dá remissão dos nossos pecados, derramando o seu próprio sangue.
Ele com o seu ato sacrificial fez tudo e nada mais precisa ser feito. E por fim, no quinto e último ponto, nós adquirimos a certeza de que a morte eterna não tem mais poder sobre nós. Por causa de Jesus estaremos para sempre com o Senhor, eternamente gratos pelo presente da vida, versículos 27 e 28. Vejam que na conclusão do capítulo, o apóstolo fez uma revelação que dá solidez a tudo que foi ensinado até aqui. Depois de tudo que Cristo fez, qual o sentido de o homem ter que voltar a esse mundo para sofrer o que Cristo já sofreu, queridos? Jesus já resolveu, morrendo. Seria absurdo o homem ter que sofrer a morte duas vezes. Por isso que o autor abre a boca e diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Só está ordenado morrer uma vez, porque Cristo fez tudo uma vez. Cristo, por sua grande obra, nos poupa, queridos, da corrupção deste mundo. Vejam se não é ilógico. Sem Jesus, há razão para ter outra vida? Vou repetir: sem Jesus, há razão para existir outra vida aqui? Para quê? Para que viver uma outra vida, se sem Cristo não existe razão para viver? Vocês concordam comigo? Não existe sentido. Agora percebam uma segunda coisa: em Cristo temos tudo o que precisamos para a verdadeira vida. Então a vida vivida com Cristo é uma vida plena, abundante e única. Agora, querer argumentar a necessidade de nascer de novo, de vir para esse mundo, tentando corrigir aquilo que foi feito lá no passado, isso é tolice, isso é bobagem, isso é querer buscar nessa vida aqui resposta para aquilo que não está nas nossas mãos, está nas mãos do nosso Salvador. Somente em Jesus temos a verdadeira vida. Por isso devemos aguardar a sua vinda, pois ela é a manifestação gloriosa da eficácia da sua morte. A vinda de Jesus nos mostrará o fim permanente do pecado nesse mundo. Quer uma solução? Não precisa reencarnar, precisa apenas entender que Jesus vai voltar, e se você estiver com Ele, meu irmão, uma nova criatura, um novo corpo, uma nova expectativa de vida você vai viver. O fim permanente do pecado no mundo, sobre essa criação, acontecerá para os que aguardam a sua salvação. A morte não tem mais poder sobre você, meu querido. A morte não tem mais poder sobre mim. Fisicamente falando, sim. Espiritualmente falando, não mais. Inclusive, o nosso corpo, segundo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, quando for tocada a trombeta de Deus e a voz do alarido for soada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos estaremos com o Senhor nos ares para sempre. A terra, inclusive, e a morte terá que dar cabo dos nossos corpos, porque até eles serão transformados em corpo glorioso no dia supremo de Cristo. Isso invalida qualquer pensamento de reencarnação. Então, o que podemos fazer quando olhamos para esse grande presente, queridos? Vamos para as aplicações finais. O que nós podemos fazer? Bom, primeiro, deixa eu dizer para você, nós precisamos de um mediador. Nós precisamos de Jesus, o nosso mediador. Que proveito tem, irmãos, olhar para essa carta aos Hebreus e aprender tudo que o autor diz sobre Cristo ser? O que nós ganhamos em saber
que Cristo fez o que fez, é o que é nas nossas vidas hoje. Para pensar nisso. O que é que você ganha com isso? Porque eu falei aqui, foi muito bom a gente conhecer essas coisas todas, mas qual o proveito disso? Bom, eu quero dizer ou alguns benefícios disso. Primeiro, você vai ganhar uma balança justa na sua vida, porque você vai entender que Cristo é de fato aquele que supriu tudo o que era necessário para a nossa salvação. Você vai ganhar a certeza de que você não é enganado nessa vida. Pais podem até nos enganar, advogados podem até nos convencer de coisas contrárias, amigos podem vir com conversa fiada para nós, parentes, cônjuges, todos debaixo desse sol, pensem nisso, todos debaixo desse sol mediam por interesse pessoal. Todos debaixo desse sol mediam, intercedem por interesse pessoal. É pai, é mãe, é marido, é patrão, é amigo, é parente, é cônjuge. Todos. Não existe esse que faça algo apenas por altruísmo. Não existe. Existe sempre um interesse por trás. Sempre. Agora Cristo nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele deu a sua vida por nós quando nós o rejeitávamos ainda. Ele nos amou primeiro. Nós não tínhamos demonstrado absolutamente nada que chamasse a atenção do nosso Salvador. Cristo, sim, Ele media pensando sempre no nosso bem, sem nenhum interesse. Por isso que nós precisamos desse mediador. Por isso que nós precisamos desse Salvador. Pense nisso. Pense nisso durante essa semana e desafie você mesmo a necessitar dele. De que ele medie a sua causa, de que ele interceda por você. Segundo, receba a sua herança por Jesus hoje. Meu querido, o nosso testador esteve morto. Isso já é suficiente para consolidar o nosso direito da herança, que Ele mesmo, vivo, nos entregará. Olha que coisa interessante. O nosso testador esteve morto, mas Ele vai consolidar o direito da nossa herança, vivo, nos entregando em mãos o presente da vida eterna. Ele foi o primogênito dentre os mortos. Ele matou a morte. Ele matou a cédula que era contra nós. E agora, das suas próprias mãos e da sua própria boca, nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai, entrai no descanso do teu Senhor. Receba essa herança por Jesus hoje, queridos. Não deixe para experimentar esse presente amanhã. Hoje é dia para isso. Terceiro, saiba que você não precisa de mais nada. Cristo fez tudo por nós. A oferta que foi oferecida por Jesus é definitivamente a única oferta que tem condição de satisfazer a implacável ira de Deus, mas a sua oferta perfeita foi única e suficiente para atender tudo que Deus exigia. Agora não precisamos de mais nada. Cristo fez tudo. Em quarto lugar,
não existe condenação para nós. Lembra disso, querido. Essa semana é uma semana para você se lembrar disso. Nosso presbítero leu aqui: não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. É certo que hoje morrer para nós é um privilégio, porque se morrermos hoje, sabemos que estaremos já com o nosso Senhor. Se crêssemos, irmãos, que depois da morte deveríamos voltar novamente a esse mundo, nós estaríamos perdidos. Queridos, para quem serve a Jesus, não há necessidade de reencarnação. Lembre-se, o nosso mediador, com o seu sangue e com o seu sacrifício, já morreu a nossa morte, definitivamente, e hoje Ele é a nossa vida, e vida em abundância, de forma que já não existe mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu quero concluir dizendo para você: receba o presente de Jesus nessa noite, e saia daqui diferente da forma como você entrou, entendendo o presente que Jesus deu para nós, a sua própria vida. Vamos orar? Por favor, fiquemos de pé. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua obra realizada naquela cruz. Obrigado pelo presente da salvação. Obrigado por tua grande salvação. E é em nome de Jesus que te agradecemos por tudo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos, nós vamos nesse momento realizar o nosso ato de Santa Ceia. Eu gostaria de convidar aqui os presbíteros à frente para nós realizarmos esse ato. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, versículo 22, Jesus fala do seu momento com os seus discípulos, e Marcos registra isso de uma maneira bem interessante. Ele diz: e enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, pela pregação de hoje, eu vejo que não há necessidade de nós falarmos absolutamente nada sobre o texto, porque já entendemos que Cristo realizou uma obra fantástica, nos presenteando com a sua própria vida. E isso que nós lemos aqui é o símbolo de tudo aquilo que nós falamos: a morte de Jesus, a ressurreição do nosso Salvador, o seu sangue derramado e o seu corpo moído pelas nossas transgressões. Esse momento, irmãos, é o momento em que nós utilizamos dois elementos: o elemento do pão e o elemento do vinho, que no seu uso comum nos alimentam dia a dia, mas agora serão consagrados e serão tirados do seu uso comum. Mas lembrem, isso é apenas um símbolo
e o símbolo não é maior do que aquele que ele representa. Lembrem-se, Cristo está sendo simbolizado aqui no pão, que não vai deixar de ser pão, e no vinho, que não vai deixar de ser vinho para se tornar o sangue. São símbolos. E esses símbolos mostram que nós, através desses sinais, devemos nos lembrar do que Cristo fez por nós. O seu corpo moído, o seu sangue derramado, para nos perdoar dos nossos pecados. Esse momento, querido, é um momento que nós devemos celebrar, entendendo que o pão que será repartido entre nós e o vinho que nós beberemos atestam para nós uma obra que nós não poderíamos realizar. E esse ato aqui não é um ato da nossa igreja. Foi um ato estabelecido pelo Senhor para todas as igrejas do Senhor espalhadas pelo mundo. Quem participa dessa mesa? Todos aqueles que estão em comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Então você pode participar desse momento, confessando ao Senhor e entendendo que é Deus quem perdoa os seus pecados. Que foi Cristo que deu a sua vida para que você pudesse lembrar-se da sua morte, e que a sua morte trouxe vida e perdão para você. Vamos fazer isso nesse momento, comendo do pão e bebendo do vinho. Nós vamos agora orar, e depois de orarmos, os presbíteros estarão distribuindo, lembrando que nós estaremos no mesmo formato que nós realizamos todas as vezes. Vamos fazer isso. Senhor, nosso Deus e Pai, nós apresentamos nesse momento esses elementos, pão e vinho, que simbolizam, ó Deus, teu corpo, teu sangue que foi derramado, que foi moído por nós. Ó Deus,